A selva amazônica não é um lugar, é uma entidade. Ela respira, pulsa e, acima de tudo, guarda segredos. Em sua imensidão verde, ela esconde curas para doenças, povos que nunca viram o nosso mundo e lendas que servem para proteger verdades que não devem ser descobertas. Antes de nos embrenharmos nesta mata fechada, me diga nos comentários: qual é a lenda da sua região que mais te causa um medo profundo e inexplicável? O mundo do Dr. Arnaldo Pires era feito de concreto, dados empíricos e artigos revisados por pares. Aos 58 anos, ele era uma lenda no departamento de antropologia, um homem cuja carreira foi construída sobre a desmistificação de mitos. Para ele, o folclore era um fóssil da psique humana, um mecanismo de defesa social para explicar o inexplicável, mas nunca um reflexo da realidade. Ele dissecava lendas como um biólogo disseca um espécime, com distanciamento clínico e uma fé inabalável no método científico. Sua rotina asséptica de palestras e orientações foi quebrada por uma convocação da Polícia Federal em Rio Branco. A notícia foi entregue de forma burocrática e fria. Sua ex-aluna mais brilhante e também a mais teimosa, Laura Neves, estava desaparecida há 2 meses. Ela estava conduzindo uma pesquisa de pós-doutorado em uma comunidade remota no coração do Acre, um povoado chamado Esperança. Erguido sobre as cinzas de um seringal abandonado, o objetivo de sua pesquisa era a análise estrutural do mito do pai do mato. Para os policiais, era um caso encerrado. Mais uma idealista de cidade grande, engolida por uma selva que não faz distinções. Mas eles haviam recuperado o laptop de Laura e, em seus rascunhos, encontraram um último e-mail, endereçado a Arnaldo, mas nunca enviado. A mensagem era curta e febril, e cada palavra era uma rachadura na lógica que ele e Laura tanto prezavam. Professor, eles não estão contando uma lenda, eles estão mantendo uma promessa. O pai do mato não é o que eu pensava. Ele é o que eles precisam. Estou com medo, não da selva, mas da justiça dela. Arnaldo leu e releu as frases. Aquilo não era a Laura que ele conhecia, a pesquisadora rigorosa que via o mundo através de lentes de objetividade. Algo em Esperança não apenas a assustou, mas quebrou sua visão de mundo. Impulsionado por uma dívida para com seu próprio legado e pela necessidade de entender o que poderia transformar uma cientista em uma crente, Arnaldo decidiu ir. Ele não estava indo para resgatar uma aluna perdida. Estava indo para confrontar a anomalia que a fez desaparecer. A jornada até Esperança foi um exercício de desmantelamento da civilização. O avião o deixou em uma pista de terra. Uma voadeira o levou por horas por um rio sinuoso de águas barrentas, cujas margens eram muralhas verdes impenetráveis. E, por fim, uma caminhada de horas por uma trilha abafada, onde a luz do sol era uma visitante rara e o ar, espesso e pesado, parecia ser mastigado antes de ser respirado. Arnaldo, o homem de ternos bem cortados e auditórios climatizados, sentia-se um intruso desajeitado e frágil. A selva não era um ambiente, era uma presença. Um organismo colossal que o observava com milhões de olhos invisíveis, indiferente à sua reputação acadêmica e ao seu ceticismo. O som era uma sinfonia cacofônica e incessante. O zumbido de insetos, o grito de pássaros exóticos, o farfalhar de criaturas que ele não conseguia ver. Era um lugar onde a lógica humana era uma linguagem estrangeira e inútil. Quando finalmente chegou à Esperança, encontrou não uma aldeia indígena tradicional, mas um povoado de caboclos, descendentes esquecidos dos soldados da borracha. Suas casas, palafitas de madeira escura, eram interligadas por passarelas suspensas sobre o solo úmido, dando ao lugar a aparência de um navio encalhado no tempo. Os moradores, que surgiram silenciosamente nas portas e janelas, o receberam com uma cortesia formal que não escondia a profunda desconfiança em seus olhos. Eram rostos marcados pelo sol e pela história, e em seu silêncio, Arnaldo sentiu o peso de segredos guardados não por anos, mas por gerações. Ele foi levado a líder da comunidade, uma matriarca de idade incerta chamada Dona Jacira. Seus olhos negros e penetrantes pareciam conter a sabedoria e a dureza da própria floresta. Arnaldo explicou o motivo de sua visita: a busca por Laura Neves.
A história que Jacira e os outros anciãos lhe contaram era polida, concisa e, para Arnaldo, claramente ensaiada. Disseram que Laura era uma boa moça, mas imprudente. Desrespeitou os avisos. Entrou na mata fechada, a parte da floresta ao norte do vilarejo, um lugar considerado sagrado e proibido durante a lua cheia. E o pai do mato a levou. Eles descreveram a entidade com uma naturalidade desconcertante, como se falassem do ciclo das chuvas ou da cheia do rio. Uma criatura de quase 3 metros de altura, coberta de pelos escuros, com um único olho brilhante no meio da testa e pés virados para trás para confundir quem tentasse segui-la. Era o guardião, o espírito da floresta que não tolerava invasores ou desrespeito. Arnaldo, fiel ao seu método, tentou oferecer explicações racionais. Um animal não catalogado, talvez um primata de grande porte, ou um eremita, um morador local que enlouquecera. Cada uma de suas teorias era recebida com um silêncio paciente e um leve balançar de cabeça. Eles não estavam tentando convencê-lo. Estavam apenas afirmando um fato. Ele percebeu que o muro que enfrentava não era de ignorância, mas de uma fé coletiva e inabalável. Uma fé que servia a um propósito. O mito era uma fronteira, e eles não permitiriam que ele a cruzasse. Arnaldo foi instalado na pequena cabana de madeira sobre palafitas que Laura usara. O lugar estava intocado, como se ela tivesse saído para uma caminhada e estivesse prestes a voltar. Seus livros de antropologia estavam empilhados em um canto, suas botas de campo, cobertas de lama seca, ao lado da porta. Passar a noite ali foi uma provação. Os sons da selva, antes distantes, agora pareciam estar dentro do quarto. E cada estalo da madeira era um passo, cada sombra, uma forma. Ele passou horas procurando pelos diários de campo de Laura, a documentação primária de sua pesquisa, mas não encontrou nada. A comunidade havia feito uma limpeza cuidadosa, removendo qualquer registro que pudesse contradizer sua versão. Mas eles cometeram um erro. Ao folhear um dos livros mais densos e teóricos de Laura, um volume sobre o estruturalismo de Levi-Strauss, que ninguém se daria ao trabalho de ler, Arnaldo sentiu uma pequena protuberância na lombada. Com cuidado, ele a cortou com seu canivete. Dentro, em um pequeno compartimento que ela mesma havia escavado nas páginas, encontrou um cartão de memória. Com o coração acelerado, ele o inseriu em seu laptop. Havia dezenas de arquivos de áudio. Os primeiros eram o que ele esperava. Entrevistas formais, com os moradores recontando a lenda do pai do mato em suas diversas versões. Mas o último arquivo era diferente. Não tinha título. Apenas a data de 2 dias antes de seu desaparecimento. A voz era de Laura, mas não era a voz da pesquisadora. Era um sussurro apressado, trêmulo, carregado de uma mistura de pânico e epifania. Ela dizia, o nome da lenda é a chave. Pai do mato. Não é o que ele é o que ele faz. PDM. Eles repetem isso o tempo todo. PDM. Não é uma sigla. É um contrato. Pagamento. Dá. Mata. A selva cobra uma dívida por cada árvore derrubada, por cada animal morto, por cada invasão. E a comunidade, meu Deus, a comunidade é a coletora. Arnaldo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O chão de sua ciência e de sua razão se desfazendo sob seus pés. O mito não era uma história para explicar o mundo. Era uma cifra para ocultar um sistema. Laura não havia sido levada por um monstro lendário. Ela havia tropeçado em uma contabilidade brutal, em uma justiça arcaica e implacável. E por algum motivo, ela fora considerada uma dívida a ser paga. Fique conosco, pois para encontrar as respostas sobre o que aconteceu com Laura, Arnaldo terá que entrar na mata fechada por sua conta e risco, um lugar onde as leis da civilização são inúteis e a sentença final é executada pela própria selva. A revelação de Laura transformou a investigação de Arnaldo. Ele não estava mais lidando com superstição, mas com um sistema organizado e letal. Sua abordagem mudou. Ele parou de questionar a existência do pai do mato e começou a investigar a economia da comunidade, a lógica por trás do pagamento da mata. Durante o dia, ele observava. Notou que, apesar da aparente pobreza, a comunidade era autossuficiente de uma forma notável. Não havia fome, não havia miséria.
Havia uma ordem, um equilíbrio, mas ele também notou as anomalias. Um motor de popa novo em uma canoa velha, um relógio de pulso caro no braço de um caçador, pacotes de remédios modernos na pequena enfermaria. Eram itens que não poderiam ser produzidos ali, nem comprados com a venda de farinha e açaí. Eram produtos do mundo exterior, mas não havia sinais de comércio regular. Eram espólios. Durante as noites, ele começou a fazer pequenas incursões na borda da mata fechada, o território proibido. Não encontrou monstros, mas encontrou armadilhas. Não as armadilhas de caça que conhecia, mas armadilhas de guerra. Fossos cobertos por folhas, laços de arame na altura do pescoço, estacas afiadas escondidas em moitas. Eram defesas, projetadas não para pegar animais, mas para deter ou matar homens. A hostilidade da comunidade cresceu na mesma proporção de sua curiosidade. Suas perguntas foram recebidas com silêncios cada vez mais longos. Seus passos eram vigiados. Um dia, ao voltar para sua cabana, encontrou uma jaritacaca, um gambá amazônico de cheiro forte, morta e eviscerada em sua porta. Era um aviso claro e visceral. Ele começou a vasculhar os registros de Laura novamente, desta vez procurando por padrões nos nomes e locais que ela mencionava. Ele cruzou suas anotações com notícias arquivadas que conseguiu acessar brevemente usando seu telefone via satélite. E então, ele encontrou. Nos últimos 5 anos, a imprensa regional havia noticiado o desaparecimento de pelo menos uma dúzia de pessoas naquela área remota. Madeireiros ilegais, garimpeiros, um grupo de caçadores esportivos e até mesmo 2 homens que a polícia suspeitava serem olheiros de um cartel de drogas. Todos os casos foram arquivados como perdidos na selva ou vítimas de ataque de onça. Mas as datas dos desaparecimentos coincidiam com as anotações de Laura sobre os períodos de grande pagamento, quando a comunidade subitamente adquiria novos bens. O pai do mato não era apenas um protetor da floresta. Ele era o executor de uma limpeza. Um predador cujo apetite era direcionado a um tipo específico de presa. Os invasores que ameaçavam o equilíbrio da comunidade. O ponto sem retorno para Arnaldo foi a descoberta de um lugar que Laura havia marcado em um de seus mapas criptografados como o altar. Ele seguiu as coordenadas, embrenhando-se mais fundo na mata do que jamais estivera. O lugar não era um altar de pedra, mas uma clareira com uma samaúma gigante no centro. Aos pés da árvore havia oferendas, mas não eram frutas ou flores para um espírito. Eram objetos. Uma espingarda enferrujada, uma motosserra quebrada, uma mochila de nylon rasgada e, meio enterrado na terra úmida, um radiocomunicador com o logotipo de uma empresa madeireira. Eram troféus. Enquanto examinava os objetos, ouviu um som, um estalo de galho. Ele se virou a tempo de ver um vulto se movendo entre as árvores. Não era um animal. Tinha a forma de um homem, mas era maior, mais largo, e se movia com um silêncio sobrenatural. Antes que pudesse reagir, algo o atingiu na cabeça por trás. Ele caiu na escuridão, com o som de um rosnado baixo e gutural ecoando em seus ouvidos. A ameaça não era mais velada. Ela tinha um rosto, mesmo que ele não o tivesse visto. O monstro era real, mas não era um mito. Era um homem. Ou algo que um dia fora um homem. Ele acordou horas depois, com a cabeça latejando de volta em sua própria cabana. Tinha sido arrastado e deixado ali. Sobre a mesa, havia uma única pena de arpia, a maior águia das Américas. Era um símbolo, uma sentença. Ele havia sido julgado e avisado. A próxima vez que cruzasse a linha, não seria deixado vivo. A experiência na clareira destruiu os últimos vestígios do ceticismo de Arnaldo. Ele agora sabia que o pai do mato era real e humano. Mas quem? E por quê? Ele mergulhou de volta nas pesquisas de Laura, agora com um novo entendimento. Ela não estava apenas documentando os desaparecimentos, mas tentando entender a estrutura por trás deles. Em uma nota de rodapé, ela escreveu: "A liderança não é singular, é dual. Jacira é a lei. O pai do mato é a execução." Arnaldo entendeu. Jacira, a matriarca, era a juíza. Ela decidia quem era uma ameaça, quem havia quebrado o pacto com a floresta. E então, ela enviava o executor.
A lenda era a fachada perfeita para uma sociedade que havia criado seu próprio poder judiciário e executivo, à margem de um Estado que os abandonara há muito tempo. A comunidade de Esperança não era uma vítima da selva. Ela havia se tornado a sua personificação, sua vontade manifesta. Laura havia descoberto isso. Ela não apenas entendeu o sistema, mas provavelmente descobriu a identidade do homem por trás da máscara. E esse conhecimento a tornou uma ameaça não apenas para um indivíduo, mas para toda a estrutura social que garantia a sobrevivência e a soberania daquele povo. Ela não foi morta por quebrar uma regra sagrada. Ela foi silenciada por ter descoberto a verdade por trás da religião. E Arnaldo estava agora no mesmo lugar, segurando as mesmas peças do quebra-cabeça. Ele sabia que, para encontrar a resposta final sobre o destino de Laura, ele teria que fazer o que ela provavelmente fez: confrontar a lei. Ele teria que ir até Dona Jacira e mostrar a ela que ele sabia de tudo. A confrontação final foi silenciosa e tensa. Arnaldo não foi até Jacira com acusações, mas com o diário de Laura em mãos, que ele finalmente encontrara escondido sob uma tábua solta no assoalho da cabana. Ele se sentou em frente à matriarca e começou a ler em voz alta as teorias de Laura, suas descobertas sobre o pagamento da mata, sobre a dualidade da liderança, sobre os desaparecimentos dos invasores. Jacira o ouviu sem expressão, seu rosto uma máscara de serenidade impenetrável. Quando Arnaldo terminou, ela apenas disse que a sua aluna era inteligente, mas não era sábia. Ela então contou a verdade. Laura não foi assassinada. Quando ela descobriu tudo, seu primeiro impulso como cientista do mundo exterior foi expor o sistema. Ela via a justiça deles como bárbara, como uma série de assassinatos. Jacira tentou fazê-la entender que aquela era a única lei que os protegia dos madeireiros, dos garimpeiros, dos traficantes que queriam tomar suas terras e destruir seu modo de vida. O Estado não os protegia. O pai do mato, sim. Eles deram uma escolha a Laura: se tornar parte da comunidade, guardar seu segredo e viver entre eles, ou ser julgada pela lei da mata, como qualquer outro invasor que se tornara uma ameaça. Laura, fiel aos seus próprios princípios, se recusou a aceitar o sistema deles. Sua sentença, portanto, foi o exílio. Eles a levaram para uma área remota e autossuficiente da floresta, com suprimentos para sobreviver, e a deixaram lá, proibida de retornar. Seu desaparecimento não foi uma morte, mas uma prisão perpétua na selva. E então, Jacira estendeu a mesma escolha a Arnaldo. Agora que ele sabia a verdade, ele também era uma ameaça. Ele poderia ficar, se tornar o novo acadêmico da comunidade, o guardião de sua história, e nunca mais partir. Ou poderia tentar sair e levar essa verdade consigo. Mas, Jacira o avisou, a floresta é muito grande, e o pai do mato conhece todos os seus atalhos. Enquanto ela falava, um homem enorme e silencioso emergiu das sombras da cabana. Seu rosto era coberto de cicatrizes e seus olhos tinham a intensidade de um predador. Não era um monstro, mas um homem forjado pela selva, o executor daquela justiça brutal. Arnaldo estava no fim do labirinto. Ele encontrou as respostas que procurava, mas perdeu sua liberdade no processo. Ele olhou para o rosto de Jacira, para o homem que era a encarnação da lenda, e para a selva lá fora, que agora lhe parecia menos um lugar de estudo e mais uma jaula. O eco de sua decisão definiria não apenas seu próprio destino, mas o futuro da frágil e mortal soberania de Esperança. A cena final é de Arnaldo, meses depois, sentado na varanda da cabana de Laura, ensinando as crianças da comunidade a ler, usando os livros de antropologia como cartilhas. Ele fez sua escolha. O cientista que veio para desmistificar uma lenda havia se tornado parte dela. Um prisioneiro voluntário, garantindo que o segredo do pai do mato e a frágil paz de Esperança continuassem seguros, escondidos nas profundezas da vasta e impiedosa selva amazônica.